a Deus. Pai Santíssimo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos profundamente gratos a Ti, Senhor. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, pronto para ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. Nós queremos colocar, Senhor, ó Deus, aquele que irá ministrá-la nas Tuas mãos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ungí-lo, possa guiá-lo, Senhor, para que realmente essa palavra possa sair e vir de acordo com as nossas necessidades. E também prepara, Senhor, os nossos corações, de modo a recebê-la, Senhor, entendê-la e praticá-la. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 2 e verso 20, é com base neste versículo que nós vamos esta noite meditar na Palavra de Deus, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele ensina. E os irmãos vão ver que um só versículo tem muito para nos ensinar. Só este versículo tem muito para Deus falar conosco esta noite. E diz a palavra de Deus o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vou repetir isto. Eu tenho este versículo dividido em várias frases. Primeira, fui crucificado com Cristo. Em segundo lugar, assim já não sou eu quem vive. Depois, mas Cristo vive em mim. Consequência, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Este versículo fala-nos, meus irmãos, e mostra-nos que a nossa vida espiritual é uma autêntica revolução. A vida espiritual do crente, a nossa salvação, a vida espiritual que nós temos em função da nossa salvação é uma autêntica revolução. E eu queria, nesta noite, falar-vos sobre esta verdadeira revolução que é, afinal, aquilo que acontece na vida de todo aquele que se converteu e de todo aquele que nasceu de novo e que hoje pode dizer que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que os irmãos podem dizer isso? Amém. A obra de Cristo por nós e a nós é uma obra revolucionária contra a sua natureza. E agora, comparando a obra de Cristo com a religião, há uma comparação muito importante para a qual eu chamo a atenção dos irmãos. A religião, seja ela qual for, é sempre reformista. Opera reformas, mas o regime permanece o mesmo. Estão a perceber? A religião opera reformas, algumas melhorias, as pessoas que entram na religião melhoram aqui ou ali, mas o regime da sua vida continua exatamente o mesmo. Não há uma mudança de regime. A obra de Cristo, ao contrário, é uma revolução. O que Cristo faz em nós é uma autêntica e verdadeira revolução. O antigo, porquê que é uma revolução? Porque o antigo regime cai para dar lugar à implantação do novo regime. O regime da nossa velha vida cai para dar lugar a um novo regime. E isto podemos chamar isto também a política da nossa salvação. A nossa velha vida cai para dar lugar a uma nova vida. E a isto chama-se revolução.
é uma coisa que a religião não consegue fazer, mas que Cristo opera verdadeiramente na nossa vida. Amém? Então vamos ver a primeira frase do versículo que nós lemos inicialmente. Fui crucificado com Cristo. O que é que isto significa? Significa a morte do velho regime. O velho regime que nos regia, que nos dominava, que nos escravizava, ele cai, ele morre para dar lugar a um novo regime, a uma nova maneira de nós vivermos. A genuína experiência cristã implica a morte do antigo regime e a crucificação dos baluartes que o sustentavam. Nós vamos ver algumas coisas que sustentavam este antigo regime que dominava a nossa vida. Significa a morte do velho regime do eu que dominava a nossa vida. Irmãos, o que dominava a nossa vida antes da salvação era o regime do eu, era a nossa vontade, era o que nós éramos, era o que nós queríamos, era o que nós pensávamos, era o nosso eu. Mas a Bíblia diz-nos que esse velho regime que dominava a nossa vida morreu. Em Romanos 6,5 diz: se dessa forma fomos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós nos unimos com Cristo, nós morremos para o nosso eu. Amém? O nosso eu que dominava a nossa vida morre, porque nós agora estamos identificados com Cristo Jesus. Aleluia! E Romanos capítulo 6 e verso 8 também diz: ora, se morremos com Cristo, ao aceitá-lo, irmãos, nós, antes de termos uma nova vida, nós temos que experimentar primeiramente morte. Morremos com Cristo, ou, por outras palavras, o nosso eu, o regime que dominava a nossa velha vida, morreu. Significa também que os baluartes que sustentavam o velho regime foram crucificados. Tudo aquilo que fazia parte do velho regime que dominava a nossa vida foi crucificado. É isso que a Bíblia diz. A carne, a nossa velha natureza foi crucificada. Se é verdade que nós nascemos de novo, se é verdade, irmãos, que nós nos convertemos, então também deve ser verdade que a nossa carne, a nossa velha natureza, foi crucificada com Cristo. Gálatas 5,24 diz isso mesmo. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os irmãos vejam que este versículo está no passado. Significa que a crucificação da nossa carne é uma coisa passada, é uma coisa que já aconteceu a todos aqueles que se converteram a Cristo, já crucificaram a sua carne. Era a nossa carne, era a nossa natureza carnal, pecaminosa, que dominava a nossa vida. Mas ela foi crucificada. Eu não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso esta noite. Foi crucificada. Já foi. Não está a ser. É algo passado. Também o mundo, o espírito do mundo que dominava a nossa vida, também esse domínio também acabou. Porque Paulo diz: o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Foi. É algo passado que aconteceu quando nós aceitamos Jesus verdadeiramente. Deu-se esta experiência na nossa vida. O mundo, nós fomos crucificados para o mundo e o mundo foi crucificado para nós. E era o mundo
que sustentava o velho regime que dominava a nossa vida. Os irmãos estão compreendendo? Mas ele foi crucificado. Também o velho homem, e o velho homem era o agente deste regime. Era o velho homem que dominava a nossa vida. E muitas vezes quando nós dizemos, eu sou assim, eu sempre fui assim, isso significa o velho homem. Mas quando nós nos convertemos, o velho homem tem que morrer. O velho homem tem que ser crucificado. Amém? E note que o velho homem não é uma coisa que é para ser crucificado. O velho homem é crucificado no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. A Bíblia diz em Romanos 6,6: pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Cristo na cruz. Os irmãos estão a ver, é passado. Quer a carne, quer o mundo, quer o velho homem, já foram crucificados. Portanto, aquilo que sustentava, e eu gostava que os irmãos percebessem bem isto, porque isto é a essência da vida cristã. Aquilo que sustentava o velho regime da nossa vida já morreu. E quando é que morreu? Morreu no momento em que nós nascemos de novo, em que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo isto acabou. O eu pecador, que era como nós vivíamos no antigo regime da nossa vida, também foi morto, foi crucificado. É por isso que Paulo diz, não vivo mais eu. Tudo o eu que pertence ao antigo regime, com tudo aquilo que o dominava, foi crucificado, foi caído, foi abatido. Já não sou eu quem vive. É outra. Paulo diz, fui crucificado com Cristo, e depois diz, já não sou eu quem vive. O que é que significa isto? Que agora, meus irmãos, agora o crente, um crente verdadeiro, um crente que nasceu de novo, já não vive mais sob o antigo regime. Porque o velho regime caiu. Amém? O velho regime foi crucificado com Cristo Jesus. O antigo regime que dominava a nossa vida era uma ditadura. Nós vivíamos debaixo de uma ditadura espiritual que dominava, que escravizava a nossa vida. Vivíamos debaixo de uma ditadura, esse antigo regime da nossa vida, e tínhamos também uma ideologia própria. Este antigo regime era uma ditadura e tinha uma ideologia própria. Vamos ver, vivíamos debaixo da ditadura da vontade da nossa carne. Era a vontade da nossa carne que ditava a nossa vida, escravizava a nossa vida. Ou não é verdade, irmãos? Os irmãos lembram-se disso? Era a vontade da nossa carne, escravizava a nossa vida. Por isso é Efésios capítulo 2 e verso 3, a Bíblia diz, anteriormente todos nós vivíamos entre eles satisfazendo, veja, era assim que nós vivíamos. Era debaixo desta ditadura que nós vivíamos outrora, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós vivíamos debaixo desta ditadura da nossa carne, obedecendo aos seus desejos, obedecendo aos seus pensamentos, e vivíamos debaixo desta ditadura pecaminosa. E vivíamos também segundo uma ideologia que a Bíblia chama a mentalidade carnal. Era a ideologia que nos dominava. O que nós fazíamos, irmãos, fazíamos porque estávamos dominados por uma ideologia que era contrária à vontade de Deus, que era oposta à vontade de Deus, que é aquilo que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versos 6 a 9.
e que diz assim: a mentalidade da carne, vejam, mentalidade ou ideologia, nós tínhamos uma velha mentalidade que não era uma mentalidade espiritual, era uma mentalidade carnal. Era essa mentalidade que orientava e comandava a nossa vida. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito, vejam, duas mentalidades diferentes, opostas. A mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. A mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Portanto, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Portanto, nós com esta ideologia, a ideologia ou a mentalidade da carne, nós vivíamos um estado de morte espiritual, vivíamos separados de Deus, não tínhamos, nem podíamos ter comunhão com Deus, não podíamos ter intimidade com Deus. Era inimiga de Deus, era contrária a submeter-se à lei de Deus. Esta mentalidade que nós tínhamos não nos permitia submetermos à vontade de Deus. Por isso é que nós vivíamos fazendo a nossa própria vontade e dando lugar aos nossos pensamentos, e também não podíamos, com esta mentalidade, agradar a Deus. Nós não somente desagradamos a Deus com as nossas ações, mas também, essencialmente, com a nossa mentalidade. Era a nossa maneira de pensar, eram os nossos pensamentos dominados pela nossa carne, que fazia com que nós não obedecêssemos a Deus, não vivêssemos de acordo com a sua vontade. É a nossa mentalidade que nos impede de nos sujeitarmos a Deus e nos levar a agir de modo desagradável a Ele. Agora, meus irmãos, porque o velho regime caiu, nós agora possuímos uma nova mentalidade. Todo crente que nasceu de novo possui uma nova mentalidade. Isto é, agora temos uma nova ideologia que comanda, que orienta, aleluia, que lidera a nossa vida. É aquilo que encontramos em Romanos 8,6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém. Agora temos a mentalidade do Espírito. É o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo deu-nos uma nova mentalidade. Amém. Uma nova maneira para entender as coisas, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de percebermos a vontade de Deus, para fazermos a sua vontade e aquilo que é agradável a Ele, porque na nossa própria vontade nós fazíamos o que é desagradável. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina e nos dá uma nova mentalidade, então nós estamos em condições de fazer a vontade de Deus e obedecer à sua palavra. Esta nova mentalidade, que é a mentalidade do Espírito, ela opera vida, a verdadeira vida em vez da morte. Porque a nossa mentalidade carnal operava a morte, mas a mentalidade do Espírito opera vida, aleluia. E vida espiritual, vida de comunhão com Deus, vida agradável a Deus. Opera vida e opera paz. Paz. Paz não é um sentimento. Paz significa reconciliação e harmonia com Deus. É agora, com esta nova mentalidade, que é a mentalidade do Espírito, que nós podemos ter paz com Deus, viver em harmonia com Deus, em harmonia conosco próprios e em harmonia com os outros. Então nós temos 3 tipos de paz que esta nova mentalidade nos confere. Paz com Deus, paz conosco próprios e paz uns com os outros.
E isso é possível porque nós agora, ao abrigo do novo regime, nós temos uma nova mentalidade, porque o velho regime já caiu. Aleluia! O velho regime deu lugar a um novo regime e temos uma nova mentalidade. Mas temos, irmãos, em todas as revoluções, agora vamos pensar nas revoluções, porque a nossa vida espiritual é uma revolução autêntica. Em todas as revoluções, temos sempre que contar com as forças da reação. As forças da reação, o que são as forças da reação? São aquelas forças que procuram anular o novo regime e fazer voltar para o velho regime. Estão a perceber? E em nós, há forças que ainda hoje combatem em nós para nos fazer voltar ao antigo regime. Quais são essas forças? E essas forças nós temos que matá-las. Amém. Nós temos que reduzi-las à morte para alcançarmos vitória e para não voltarmos ao antigo regime, porque o antigo regime nos levava ao inferno e o novo regime nos leva a reinar e a viver com Cristo para sempre. Então, Colossenses capítulo 3 e verso 5, eu espero que os irmãos estejam compreendendo a diferença, o que é uma revolução, amém? E o que é o velho regime e o novo regime. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Vocês estão a ver, temos aqui todas as forças da reação, que procuram reagir para nos levar a voltar ao antigo regime. E o que é que fazem os revolucionários? Quando, em relação às forças da reação, os irmãos, não sei se lembram alguns, quando tivemos a revolução do 25 de Abril, lembram-se que muitos diziam morte a este, morte àquele, morte. Porquê? Porque eram as forças da reação que tinham que morrer para não voltarmos ao antigo regime. E espiritualmente falando, isto é uma realidade na nossa vida. Para nós não voltarmos ao antigo regime que nos escravizava e que nos levava ao inferno, nós temos que fazer morrer, aleluia, estas forças. Por isso o apóstolo Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Em todas as revoluções, as forças da reação combatem contra o novo regime e precisam ser abatidas. E nós precisamos de abater aquilo, irmãos, que combate na nossa vida para nos levar à vida velha que nós tínhamos antes de entregarmos o nosso coração a Jesus. Temos que renunciar ao sistema de vida do antigo regime. No antigo regime em que nós vivíamos, nós tínhamos um sistema de vida que era contrário a Deus. Era um regime que não agradava a Deus. Era um regime que nos separava de Deus. Era um regime que não nos trazia felicidade e só nos trazia amargura, e estávamos caminhando para a condenação eterna. Então, temos que renunciar ao sistema de vida do antigo regime. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus fala-nos disso de uma forma muito direta. Vejam o que Jesus disse. Jesus dizia a todos: se alguém quiser seguir-me ou acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós precisamos de negar, renunciar ao eu, à nossa vontade. Porque, irmãos, a nossa vontade procura arrastar-nos para a velha vida e para o velho regime em que nós vivíamos. E se nós queremos ter vitória, amém, e continuar no novo regime, nós temos que renunciar ao eu, renunciar à nossa vontade. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Diga não ao seu eu, à sua
própria vontade. O regime do eu caiu para dar lugar ao regime de Cristo. Cristo vive em nós. Temos de ter consciência do novo regime que está implantado em nós. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo que quando fomos salvos, Jesus implantou um novo regime na nossa vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão compreendendo isto? Um regime diferente. Uma vida diferente. Glória e louvor ao seu grande nome. Cristo agora vive em nós. Temos de ter consciência deste novo regime que está implantado em nós e não um regime exterior como a lei. Cristo agora é quem governa a nossa vida. Quem governa a nossa vida? Cristo vive em mim. Vivemos agora sob o novo regime de Cristo. Já não vivemos sob o antigo regime do nosso eu, mas agora vivemos sob o novo regime em que Cristo é aquele que comanda a nossa vida. Aleluia! Ele é aquele que governa no novo regime. No antigo regime, quem é que governava a nossa vida? Era o nosso eu, a nossa vontade. Mas agora temos um novo governador. Amém? Temos um novo, alguém novo que comanda a nossa vida. E esse novo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que tem que comandar a nossa vida agora. Aleluia. A Bíblia diz em Colossenses 1:27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Portanto, o novo regime é Cristo em nós, que nos leva à esperança da glória. Aleluia. Agora é Cristo quem está no comando da nossa vida e não mais o nosso eu. Este novo regime de Cristo é esperançoso, leva-nos à glória. O antigo regime levava-nos ao inferno, amém? Mas o novo regime leva-nos à glória, aleluia. É por isso que nós temos, irmãos, que procurar cada dia manter-nos neste novo regime que Cristo implantou na nossa vida quando nós o aceitamos como Salvador. E Paulo continua, a vida que agora vive no corpo, o novo regime é vida, em contraste com o antigo regime que era morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Este regime novo que Cristo implantou é um regime que nos dá vida. Aleluia! É um regime de vida, glória e louvor ao nome de Jesus. Continuamos, aliás, outrora não tínhamos vida espiritual. Espiritualmente estávamos mortos. As características deste antigo regime era aquilo que encontramos em Efésios capítulo 4 e verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. O antigo regime era trevas. Vivíamos em trevas. Vivíamos separados da vida de Deus. Vivíamos na ignorância das coisas de Deus. Esta era a nossa maneira de viver. Mas agora, irmãos, temos vida espiritual. Amém? Agora temos, porque o regime novo que encontramos em Cristo é um regime de vida. Aleluia! Vida e vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Vida espiritual, que é contrário à morte. Vida significa comunhão com Deus, significa a presença de Deus, significa a bênção de Deus, aleluia. Significa que agora temos uma nova maneira de viver. Louvor e glória ao nome de Jesus. Agora não só vivemos fisicamente, mas também vivemos espiritualmente. Temos vida espiritual.
Porque antigamente o que acontecia? Nós tínhamos vida física, mas não tínhamos vida espiritual. Agora nós continuamos a ter vida física, mas também temos vida espiritual, aleluia, porque vivemos um novo regime que Cristo implantou em nós. E Paulo continua: vivo-a pela fé no Filho de Deus. E a maneira de viver no novo, o modo de viver, este versículo mostra-nos o modo de viver no novo regime. A vida do novo regime em que nós vivemos agora é completamente diferente daquilo que nós vivíamos. Irmãos, se nós nascemos de novo, ouçam bem, se nós nos convertemos verdadeiramente a Cristo, a nossa maneira de viver tem que ser completamente diferente. E se não for completamente diferente, significa que nós precisamos ainda nascer de novo. Significa que a nossa conversão foi uma ilusão. E eu espero que não. Eu espero que cada um de nós que está aqui esta noite tenha nascido de novo. Amém? Tenha se convertido verdadeiramente. E isso, a prova disso, é uma vida completamente nova, regida ou dirigida por novos princípios. A nova vida em Cristo Jesus é regida ou dirigida por novos princípios. E um deles é pela fé e não pela vista. Nós agora não andamos pela vista. Não são as coisas que nós vemos que são mais importantes na nossa vida. As coisas mais importantes para a nossa vida é aquelas que são invisíveis, mas são reais. São verdadeiras, que nós esperamos, que são referências para a nossa vida, para vivermos de modo agradável a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É fé, crendo nas promessas de Deus, crendo no que Deus diz, aleluia, crendo no que Deus tem para nós, no que Deus pode fazer na nossa vida, amém, que nós devemos viver. Isso é viver pela fé. O justo viverá da fé. E Paulo também diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque, irmãos, aquilo que vemos é passageiro. O que vemos é temporal, mas aquilo que não vemos é eterno, aleluia. E é aquilo que não vemos que é eterno, amém, que não muda, que não falha, que continuará para sempre, que deve motivar a nossa vida e que deve orientar a nossa vida como novos princípios para nós vivermos. Vivemos agora por meio de uma nova lei. A lei que vivíamos outrora era a lei da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, que dominava a nossa vida. Mas agora nós devemos viver segundo uma nova lei, que é a lei do Espírito, ou o princípio do Espírito, que se opõe à nossa natureza pecaminosa. Eu quero dizer aos irmãos que nós, neste novo regime, só podemos viver não pela nossa força, porque a nossa força, se nós tentarmos viver pela nossa força, nós vamos cair, nós vamos ser derrotados. Nós, para vivermos neste novo regime, temos que viver no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito, aleluia, que opera em nós, que nos dá capacidade, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá motivação, aleluia, para viver esta nova vida de acordo com o novo regime que Cristo implantou em nós. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Antigamente nós vivíamos sob a lei do pecado e da morte, que levava à morte. Mas agora, pelo Espírito Santo, o crente vive, aleluia, uma vida de liberdade
somos libertos. O regime que vivemos é um regime livre, aleluia. Nós passamos da ditadura que nos escravizava para a liberdade em Cristo Jesus. Quantos irmãos dão glória a Jesus por isso esta noite? Que mudança tremenda. Esta é a experiência que cada um de nós deve ter, e é isto que a Bíblia claramente nos ensina, que é a vida cristã. A vida cristã é isto mesmo. A vida do novo regime é uma vida de liberdade. Paulo disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem dá glória a Jesus por isto? Foi para a liberdade. Irmão, tu já não és um escravo. Tu já não estás debaixo de uma ditadura. Amém? Tu agora és livre em Cristo Jesus. E nós temos que nos considerar isto mesmo. Temos que dar graças a Deus e dizer a nós mesmos: eu agora já não sou mais um escravo. Eu era, mas já não sou, porque Cristo me libertou. Aleluia. Me tirou dessa ditadura. Mudou o regime que dominava a minha vida para me dar um novo regime para eu viver. Cristo libertou-nos dessa ditadura que nos dominava para vivermos em liberdade. É chamada a liberdade do Espírito. Ou, por outras palavras, é a liberdade que é concedida pelo Espírito Santo. Não é a liberdade da nossa carne, porque essa liberdade da carne levava-nos à escravidão, levava-nos à ditadura. É a liberdade do Espírito que nos liberta da escravidão do pecado para vivermos uma vida agradável e que glorifica ao Senhor. Amém. Não vivemos mais uma vida legalista. O que é isto? Procurando, pelos nossos esforços, cumprir a lei para agradar a Deus. Irmão, nem eu podemos viver pelos nossos próprios esforços. Os nossos esforços não chegam. Os nossos esforços não dão. O princípio dos nossos esforços pertence ao velho regime. No novo regime, o princípio tem que ser do Espírito. Tem que ser a ação do Espírito. Nós temos que deixar que o Espírito Santo opere na nossa vida, modela a nossa vida, orienta a nossa vida, guia a nossa vida, aleluia, para vivermos em plena liberdade. E esta é chamada a liberdade do Espírito. Não vivemos mais uma vida pecaminosa, dominados pelo pecado. Pois a Bíblia diz: pois o pecado não os dominará. Amém. O pecado não pode dominar-nos, irmãos, porque nós já não estamos vivendo na ditadura do pecado, mas estamos a viver no novo regime que Cristo Jesus operou em nós. Amém. Então, nós não podemos continuar dominados pelo pecado. Mas não significa que vivemos de qualquer maneira. Vivemos de acordo com um princípio ou uma lei, que é a lei do Espírito. Pela vida no Espírito, podemos cumprir a lei, isto é, podemos fazer a vontade de Deus. Nós não conseguíamos, nem conseguimos, fazer a vontade de Deus pela nossa força. Eu posso dizer, irmão, tire daí o cavalinho da chuva. A nossa força não dá. Se nós tentarmos pela nossa força, vamos ser derrotados. Se nós tentarmos pela nossa força, vamos fracassar. Para nós alcançarmos vitória, temos que deixar que o Espírito Santo opere em nós. Que nos dê a força do Espírito e a sua motivação para fazer a vontade de Deus. E Paulo continua: o qual me amou. Cristo é o capitão. Cristo é o grande líder, é o grande capitão do novo regime. Aleluia. Eu não sei se os irmãos louvam Jesus por isso. Os irmãos agora têm um novo líder. Amém? Posso ouvir os irmãos darem glória a Jesus? O novo líder, o novo capitão. Aleluia. O novo comandante. Amém. Aleluia. E esse novo líder, esse novo comandante, esse novo capitão que nos levará a viver de valor em valor e de vitória em vitória. Aleluia. É Ele e não nós. Só por Ele e pelo poder do seu Espírito. Cristo é o único autor
e promotor desta revolução. Foi Ele, aleluia, que fez esta revolução em nós. Eu não sei se os irmãos dão graças a Deus esta noite por terem experimentado esta revolução. Os irmãos estão felizes por esta revolução? Os irmãos estão compreendendo que houve uma revolução na vossa vida? Não houve uma reforma, mas uma revolução. Porque a reforma introduz algumas melhorias. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte: Jesus não melhorou a nossa vida. Jesus não melhorou a nossa vida. Jesus não veio melhorar a nossa vida. Jesus veio revolucionar a nossa vida, que é diferente. As pessoas, quando entram na religião, e até alguns na religião da Assembleia de Deus, podem melhorar um pouco a sua vida. E alguns até veem no sentido de tentar melhorar a vida. Mas isso não é cristianismo. Isso não é experiência cristã. Porque a experiência cristã não gera uma melhoria na vida, gera uma revolução em que o velho regime cai. Amém? Para dar lugar a um novo regime. E Jesus é esse promotor único autor e único promotor desta revolução. Nenhum outro podia levar a cabo uma revolução desta natureza, porque não é uma revolução política, não é uma revolução social, é uma revolução espiritual. Amém? Que nos leva para o céu de glória, para vivermos e reinarmos com Ele para todo sempre, meus amados irmãos. Amém? Só Jesus podia fazer o que Ele fez para nos libertar do antigo regime e nos providenciar um novo regime para nós vivermos uma vida que vale a pena viver. O amor foi a sua motivação. Cristo foi motivado por um amor incondicional e não por qualquer outra razão. Toda esta revolução na nossa vida se deve ao amor incomparável e imensurável de Cristo Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a sua vida no Calvário, derramou o seu sangue para nós vivermos uma nova vida, um novo regime. Aleluia! Glória e louvor ao seu nome. Cristo levou a efeito esta revolução derramando o seu sangue. Para Ele conquistar, para Ele operar esta revolução na nossa vida, Ele teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Foi pelo seu sangue vertido no Calvário que nós podemos alcançar a nossa vitória. Aleluia! Louvor e glória ao nome de Jesus. Levou a efeito esta revolução derramando o seu sangue. Muitos têm feito revoluções à custa do sangue dos outros. Mas Jesus fez esta revolução espiritual na nossa vida, derramando o seu próprio sangue para nos libertar do antigo regime que herdamos. É um regime que nós herdamos dos nossos antepassados. Porque Pedro diz-nos, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram remidos da sua vazia ou vã maneira de viver, que lhes foi transmitida por vossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem mancha, sem defeito. Amém. Foi o sangue de Jesus que operou em nós esta revolução tremenda. Louvor e glória ao nome de Jesus. Cristo entregou-se e ofereceu-se por nós, para nós agora vivermos não uma vida reformada, mas uma vida revolucionária. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido a diferença entre a reforma e a revolução. A reforma é algo que a religião faz. A religião, qualquer que ela seja,
ela opera sempre uma reforma na vida das pessoas. Mas Cristo não veio para reformar a nossa vida. Cristo veio para revolucionar a nossa vida. Não vivo. Os irmãos querem ler outra vez em conjunto? Fui, digam comigo, irmãos, fui crucificado com Cristo. O velho regime foi crucificado, acabou. Assim já não sou eu quem vive. Há uma nova vida, há um novo regime que aconteceu na nossa vida. Mas Cristo vive em mim. Ele é o comandante, Ele é o promotor deste novo regime. E a vida que agora vive no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. Portanto, agora vivemos um novo princípio, que é o princípio da fé, da confiança em Deus, nas suas promessas e no seu poder. O qual me amou e se entregou por mim. Tudo isto é resultado do grande amor de Jesus por nós. Vale a pena ser salvo, irmãos. E ser salvo é isto mesmo. Mas não esqueçam, ser salvo é ter uma vida revolucionária. Amém. É experimentar a maior e a melhor revolução que aconteceu em todos os tempos. A maior revolução que aconteceu em todos os tempos, desde o passado até ao futuro, foi aquela que Cristo ganhou, promoveu, aleluia, e conquistou para nós através do seu sangue vertido no Calvário. Vamos ficar de pé.